Olá, pessoal, uma boa noite. Estamos nessa terça-feira, dia 9 de março de 2021, dando início a mais uma das nossas aulas, online, nesses tempos de pandemia, aula de filosofia política, é a nossa segunda aula ainda, e nós estamos tratando, da obra do filósofo Hegel, e hoje nós vamos começar um pouquinho, conversar sobre os princípios da filosofia do direito de Hegel, que é a sua obra já de um Hegel maduro. Na semana passada nós conversamos sobre a fenomenologia do espírito, a questão do reconhecimento, que é dentro da obra de Hegel, é um ponto importante na discussão, inclusive no que se refere, à própria questão da vida, das consciências que lutam para tentar obter um reconhecimento, que num primeiro momento é frustrado, devido à assimetria das forças, dessas consciências de si, desses indivíduos que lutam, um se torna senhor e outro se torna escravo, e aí vem todo aquele processo, de tentativa de reconhecimento da consciência que é subalterna a outra através do trabalho, E essa consciência, ela, como nós chegamos a discutir, a conversar, ela, no entendimento hegeliano, ela só chegará, a obter um reconhecimento por meio do trabalho, nos tempos, pós-revolucionário, E a obra Os Princípios da Filosofia do Direito de Hegel é justamente um texto, que, segundo a nossa compreensão, é a ideia de Estado, hegeliana, segundo o conceito de Estado que o Hegel trabalha, levando em conta, tanto o desenvolvimento dessa consciência do ponto de vista histórico, na sua filosofia da história, o Hegel vai mostrar que há um desenvolvimento da consciência no decorrer da história, da compreensão, que a consciência ou as consciências têm da liberdade, especialmente no Ocidente, que é digamos assim, o momento do estopim, ou o momento, culminante, onde essa consciência, ela passa a se reconhecer como livre, e onde, segundo o parágrafo 250, se não me engano, da filosofia dos princípios da filosofia do direito, Hegel diz que todos são considerados livres, no mundo moderno. Não porque seja judeu, homem ou mulher, de tal ou tal raça, de tal ou tal sexo, mas porque é um ser humano, porque é homem, Então, mas, do ponto de vista histórico, Hegel mostra que, nos tempos antigos, apenas um era livre, Então, você tinha lá o faraó, tinha um imperador, ele se considerava livre para tomar medidas, inclusive de forma arbitrária, contra quem ele quisesse, porque, na sua concepção, apenas ele imperava, mandava e era livre. No mundo grego, e romano, alguns se consideram livres, como Hegel diz, é uma liberdade de uns poucos, porque na Grécia mesmo, onde surge esse ideal de democracia, que a modernidade vai recuperar, os gregos não consideravam os metecos, que eram os estrangeiros, nem os escravos, nem as mulheres, nem crianças como livres, Apenas os cidadãos daquela cidade específica grega, Atenas ou Esparta,
era que era livre, né? Então, ele fala da liberdade de uns poucos. Esse princípio da liberdade, ele vai surgir não só objetivamente na Grécia, mas também do ponto de vista subjetivo, né? Hegel, né, no caso, a leitura que ele faz é que Sócrates é o primeiro, né, a reivindicar esse princípio da subjetividade, né? Mas que o Estado grego, ele não era capaz de comportar esse princípio da subjetividade. Então foi por isso, imagine se cada cidadão grego se colocasse contra, né, os costumes, as normas, ou essa coesão, né, que é a substância ética grega, da forma imediata, digamos assim, usando as palavras de Hegel, como surgiu, né? Só quando surge esse momento de cisão ética, né, como Hegel vai refletir, que é na época da modernidade, onde o princípio da subjetividade é capaz, né, de ser comportado pelo próprio Estado moderno. Aí você tem a burguesia, né, que reivindica a liberdade de pensamento, de criticar, inclusive, o próprio Estado, as leis, determinados costumes, né, do ponto de vista filosófico também. E aí você tem uma ética como a kantiana que critica os costumes, considera determinados costumes como superstições, ou determinados princípios religiosos ou tal, ou costumeiros, e que reivindica uma ética universal, né, puramente racional, né, por exemplo, né. Você tem o próprio liberalismo, né, a própria sociedade civil, o capitalismo, né, tudo isso, né, Hegel considera uma cisão dessa substância ética que é o Estado, né, que é a própria sociedade. Veja, não entenda um Estado, do ponto de vista hegeliano, como esse Estado burguês, esse Estado que só leva em conta a proteção da liberdade do ponto de vista da segurança, né, como é o Estado criado, né, o Estado liberal, o Estado burguês, né, moderno. Isso aí Hegel chama de Estado abstrato, né, porque o Estado, para Hegel, tentem compreender isso, como ele é um filósofo, ele tenta unir dois princípios básicos que ele considera extremamente importante, né? Que é a liberdade individual, né? Que é um princípio, a subjetividade e o princípio da liberdade reivindicado pela burguesia do ponto de vista da economia, pelos pensadores burgueses do ponto de vista político, pela ética kantiana do ponto de vista da moralidade, né? Então, esse princípio da liberdade subjetiva, para Hegel, ele também é muito importante, né? Ele é importante. Mas um tipo de liberdade que não leva em conta as normas, as leis do Estado, os costumes, para Hegel isso é um delírio, né? Digamos assim, é um unilateralismo que não é, na verdade, o indivíduo, ao se considerar livre, né, indo contra os costumes, os princípios, aquilo que é considerado lei e executado por todos, né, como algo inteligível, né, do ponto de vista do comportamento humano naquela sociedade, né, o indivíduo, ele está agindo de uma forma irracional, então ele não é livre, ele pode achar que é livre, achando que, digamos, eu posso botar o som na minha casa a hora que eu quiser, de madrugada, né? Um prédio cheio de trabalhador e o indivíduo não tem o que fazer, então ele acha que ele vai quebrar a cara, né? Eu posso, não vou seguir norma de trânsito, leis, nada, mesmo no sinal vermelho eu vou ultrapassar, ele quebra a cara, né? Ele vai encontrar uma carreta, um caminhão vindo fazendo um cruzamento, então, se o indivíduo não respeita essas normas, esses costumes, né? Ele vai dizer, ele não é livre. O que é a liberdade, digamos, para
para Hegel. A liberdade, ela tem que levar em conta esse fator, né, da subjetividade, o indivíduo procurar realmente ser livre, né, seguindo a sua consciência, mas não de uma forma arbitrária, né? Ele segue, né, e ele age porque é livre, porque ele se dá a lei, né, no sentido russoniano, né? O Carlos aí que gosta muito de Rousseau, né? E no sentido kantiano também, né? Eu sou livre porque eu me dou as leis que eu estou seguindo. Esse é um princípio russoniano, né? Então, no caso de Hegel, também, né? Porque as leis, os costumes, né? Se o indivíduo segue essas leis, esses costumes, né? Essa liberdade que é objetivada no mundo, né? Enquanto espírito objetivo, né? A sua liberdade que se objetiva no mundo, a liberdade subjetiva desse espírito subjetivo que é esse indivíduo, que são essas consciências que se dão essas leis, né? Então, isso aí pode, segundo a concepção hegeliana, ser considerado realmente liberdade, né? Então, levando em conta a própria obra do... Sim, então veja, do ponto de vista histórico, como eu disse para vocês, por exemplo, essa liberdade subjetiva, mesmo na Grécia, que, do ponto de vista da sua substância ética imediata lá, né, os indivíduos se consideravam livres, os cidadãos, mas quando o princípio da subjetividade surgiu através de Sócrates, eles condenaram Sócrates à morte, né, tomar cicuta, né, e o Sócrates, né, ele segue, né, as leis, as normas, as recomendações, né, do Estado, e o próprio Hegel acha que as medidas não foram arbitrárias, né, do Estado nesse sentido, porque se cada cidadão contestasse aquelas normas, aquelas leis, num tipo de substância ética imediata, né, num Estado que não é capaz ainda de comportar a crítica da subjetividade, esse princípio da subjetividade, né, o Estado grego ele se deterioraria, né? Na época moderna não, né? Isso é possível, né? Então os indivíduos podem criticar as normas, os costumes, as leis, não é problema, né? Porque o Estado comporta essa subjetividade, essa liberdade individual, né? No seu meio, né? E o Estado, segundo Hegel, na época moderna, o seu conceito deve ser compreendido como essa união, essa articulação, esse imbricamento, né, da liberdade subjetiva e da liberdade objetiva, né? Então, o indivíduo deve seguir as leis que ele se dá, né, porque essas leis objetivadas, né, no Estado, né, através da, não só das normas, né, mas dos próprios costumes, né, você tem sociedades como, por exemplo, a inglesa, que o direito é um direito, você que é jurista, Carlos, você sabe, o direito consuetudinário, né, então, essa coisa de uma abstração de normas universais no Estado, isso aí foi criação da Revolução Francesa, né, Sim. a lei, a expressão da racionalidade e da universalidade. Então, veja, o Hegel, embora seja um autor que leva em conta essa questão também da universalidade e da racionalidade, ele leva em conta conceitos de autores como Savigny, né, a ideia do espírito do povo, né, porque Hegel, ele é um filósofo que ele tenta articular, ele tenta unir várias filosofias, várias concepções, né, filosóficas, né. Uma, no caso, é a própria ideia grega, né, de Estado, né? Então, o Professor, Estado, dizia professor, para vocês, só concluindo, viu, Carlos? Então, o claro. Estado, como eu dizia para vocês, em Hegel, a ideia de Estado, não é só o Estado liberal, enquanto algo externo ao indivíduo, né, à sociedade, uma máquina de dominação da sociedade, digamos assim, de gerência, de administração da sociedade, né, do ponto de vista policial, do ponto de vista, né,
da própria administração e da regulação da sociedade, né? Inclusive, em Hegel, a própria administração da polícia, eu disse para vocês em aulas anteriores, né? Ela parece um pouco assim com os Estados Unidos, né? Ela fica na própria sociedade civil, né? O xerife, aquela coisa, não é o Estado que faz esse papel. Então, você tem o Estado com a preocupação ética também, né? De articular, de cuidar, de gerir, né, os interesses da sociedade, mas também de uma forma ética, né, no sentido grego. Então, ele tenta articular a ideia grega, né, de Estado, enquanto uma substância ética, no qual os indivíduos, né, a política, né, o indivíduo que vive na polis, ele se preocupa com o seu ethos, né, com o cuidado do seu ethos. Então, ele é alguém, né, que vive, o Estado é a própria sociedade articulada politicamente, né? Então, o Estado, quando se fala em Hegel, é a população também, né? É o território, é também essa máquina de gerir, né? Porque o indivíduo que está lá administrando, ele está administrando o seu interesse, e aí a gente, na próxima aula, a gente vai começar a trabalhar justamente isso, né? Vocês vão ler aquele livrinho que eu passei para vocês, né? E você vai ver como é que Hegel faz essa articulação, né, dos interesses da sociedade civil com o Estado, né? Mostrando que o indivíduo que está lá no Estado, representando, né, o seu setor, a sua classe, né, o seu stand na sociedade civil, seja aquele que vive no campo, seja aquele que é burguês, o trabalhador, seja aquele que cuida das coisas do Estado, eles estão, né, gerindo, né, e estão defendendo a sua própria liberdade individual enquanto categoria e a liberdade substancial, objetiva, que é a liberdade tornada lei, né, na forma de Estado. Sim, Carlos, fica à vontade, pergunte. Professor, quer dizer que, para Hegel, a liberdade do indivíduo é respeitar as leis do Estado, independentemente de como sejam essas leis, esse Estado. Não. Estado alemão da Segunda Guerra. Ele tem que respeitar. Não. Ele só é livre se estiver enquadrado. Não, tem um lado e tem, eu estou entendendo o que você está colocando. No caso de Hegel, veja que ele está buscando o conceito de Estado, está entendendo? Porque muitas interpretações hegelianas foram feitas. Hegel não está justificando, por exemplo, o Estado alemão da sua época, o Estado prussiano, como alguns autores colocam. Você pode pegar livros de autores que vão dizer isso. Está errado, né? Os grandes hegelianos, os grandes intérpretes e estudiosos de Hegel, se você for ler a própria filosofia do direito de Hegel, os princípios da filosofia do direito, né, é uma obra de filosofia onde ele coloca a filosofia que ele chama de filosofia do direito, né, dentro daquilo que ele chama de espírito objetivo. Né? Ele fala do espírito absoluto, né, do saber absoluto. Ele tem essas várias categorias, então ele trata também na sua enciclopédia das ciências filosóficas da lógica, né, enquanto um momento desse saber, né, das ciências filosóficas. Ele fala, por outro lado, das ciências da natureza e das ciências do espírito. Então, veja, nesse terceiro momento aqui, né, ele está falando do espírito objetivo. Ele está, enquanto filósofo, né, fazendo uma reflexão sobre a vida humana em vários aspectos, a liberdade humana. Né? Como é que o indivíduo pode se reconhecer livre, né? Dentro, né, somente quando ele se entende membro de uma comunidade, e essa comunidade, né, ela é administrada, ou ela é articulada, ou ela é uma comunidade política, ético-política, né, digamos assim. Então, é algo de racional, né? Então, veja, existem filósofos da época de Hegel que falam do espírito do povo, né, em alemão, o conceito, Volksgeist, né? Tem a Volkswagen, né, a gente chama de Volkswagen, né, em alemão, o V tem som de F, né, Volks, né, Volksgeist, né, espírito Geist, né, folk, né, povo, né, então, o espírito do povo, né, então, muitos autores da época, inclusive, isso
essa forma de pensar, falando do espírito alemão, espírito do povo, tal, descambou, né, muitas teorias no nazismo, né, o indivíduo defendendo a raça alemã, né, o pensamento alemão, a cultura alemã, né, o indivíduo é branco, é católico, né, tem aqueles costumes e tal, mas Hegel não pensa dessa forma, né, Hegel, inclusive, ele diz, o indivíduo é considerado porque é homem, não porque é branco, porque é judeu, ele faz, inclusive, ele coloca isso em parágrafo da filosofia do direito, e ele está, com essa obra, né, justamente tentando captar, compreender o que é, né, esse Estado moderno, né, o que é, qual seria a forma mais racional, né, qual seria a forma, digamos assim, mais perfeita, né, de Estado, a expressão mais racional, né, e aí ele compreende dessa forma. Então, veja, em Hegel, as leis, ela não pode ser, Carlos, compreendida como algo irracional, né, como algo na modernidade, como, por exemplo, a expressão arbitrária de alguém que está governando, está entendendo? Isso vai contra, por exemplo, a concepção de Estado hegeliana, né? Porque o Estado em Hegel é algo racional, é algo ético, é algo que tem que levar em conta, né, também a liberdade subjetiva, né? Então, para ele, Eu o já Estado tem que tive, ser ideal, né, professor? não é que o Estado tem que ser ideal. Em Hegel, a ideia de Estado é algo concreto, porque Hegel compreende a ideia, se você for ler o que é que Hegel compreende por ideia, né, ele distingue conceito de ideia. Se você, isso eu trabalhei na minha dissertação no mestrado, né, e eu não estou falando aqui como uma coisa assim meramente especulativa no sentido, Hegel distingue lá, ele diz, olha, uma coisa é a ideia, outra coisa é o conceito, né, o conceito, né, a ideia é o conceito mais a realidade, diríamos assim. O que é que Hegel, aí você veja, são conceitos propriamente filosóficos, puramente filosóficos. Eu vou comentar aqui com vocês dois conceitos, um conceito propriamente hegeliano e um conceito kantiano que Hegel critica. Por que o Estado em Hegel não pode ser algo puramente ideal? Porque algo de ideal é algo que tende a acontecer. É algo que está no plano normativo, um puro dever ser. Né? Vocês conhecem o conceito de Sollen, kantiano, de dever ser? Em alemão, o termo Sollen, S-O-L-L-E-N, Sollen, significa dever ser. Kant, né, ele trata, na sua filosofia, e as concepções do ponto de vista ético e político, ele fala do Sollen, né? Então, o Sollen é o DVC. Isso é muito criticado por Hegel, porque Hegel, ele pretende, segundo ele mesmo, a sua compreensão, compreender a realidade na forma de pensamento. Quando ele diz que quer chegar à ideia de Estado, é porque ele acredita que esse Estado, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista racional, mesmo que ele não exista de uma forma geral, mas as suas determinações, né, há, há uma necessidade, há algo que já foi, digamos assim, que o espírito da época já está vivendo, né, e que basta, né, um aperfeiçoamento, né, digamos assim, reformas na própria Alemanha, né, para que esse Estado ele se torne racional. Mas qual é o modelo hegeliano? Não é o modelo prussiano, não. O modelo hegeliano é o modelo da Revolução Francesa, né, de liberdade. Só que ele critica a Revolução Francesa, né, porque a Revolução Francesa, segundo Hegel, ela descambou no terror, porque é um tipo de liberdade que foi
compreendida como pura abstração. Ele diz, cortava-se mais cabeças do que cebolas, né? Quando Robespierre e Danton, né, quiseram aplicar um tipo de conceito de liberdade sem levar em conta os costumes, né, as instituições que já estavam dadas, né, então eles começaram a querer construir do nada, né, construir do nada é construir uma nova realidade da pura abstração lógica, do puro, digamos, desejo ou elucubrações puramente racionais do ponto de vista de conjecturas. Em Hegel, né, basta se reformar, né, aquilo que já existe. Tem que se melhorar se o Estado ainda é atrasado, como, por exemplo, na Prússia, mas as determinações, né, o que ele chama de Müssen, né, M-U, com 2 treminhas em cima, que tem um som de meio afrancesado, né, de U, né, U, né, Müssen, 2 S's, E-N, né, Müssen, é o que ele contrapõe a Zollem, né, ao Zollem kantiano DVC. O que é esse Müssen? Essa necessidade racional histórica, né, que o momento exige. É o espírito, digamos, da época. O espírito da época não são as instituições mais atrasadas do feudalismo. São as instituições criadas pela burguesia. É a forma de compreensão da modernidade. É o racionalismo kantiano, né, que leva em conta a própria ideia de subjetividade e de liberdade como um fator importante. Tem gente que acha que o fato de Hegel estar criticando Kant, ele está querendo destruir Kant ou a ideia de racionalidade kantiana, a subjetividade, a liberdade. Não, Hegel é um kantiano. Ele aproveita muito de Kant. O fato dele, o pensamento dele é dialética. A dialética, como diz Hegel, ele fala em Aufheben, né? Então, é você fazer uma crítica onde você, ao mesmo tempo que suprime algo, né, você conserva determinadas coisas daquilo que você está suprimindo e eleva num nível superior de racionalidade. Então, tem esses 3 pontos que as pessoas costumam falar de tese, síntese e antítese. Eu mesmo nunca vi esses termos em Hegel. Fichte, sim, né? Mas Hegel, ele não usa essa coisa de tese, síntese, antítese. A coisa que Hegel mais critica na fenomenologia do espírito é um tipo de pensamento, se conceber o pensamento como uma matemática, no sentido de 2 mais 2, 1, 2 mais 2 são 4, 3 mais 1 é 4, tá entendendo? Uma coisa mecânica. O pensamento dialético é diferente. Ao mesmo tempo que você faz uma crítica, destrói algo daquilo, é como se você estivesse mastigando, comendo, ruminando, pegando só o que tem de essencial daquilo e transformando e elevando em outro nível, né, que é o nível da racionalidade, da dialética. Isso dá tanto do ponto de vista do pensamento, como do ponto de vista histórico, né? Marx, inclusive, vai pegar essa ideia de dialética de Hegel, só que enquanto Hegel utilizava isso enquanto forma de pensamento, né, o pensamento é evanescente, é algo que... É uma coisa muito... Ainda hoje, se você for ler Hegel do ponto de vista da lógica, é algo muito interessante, né? Você vê como é que ele entende o pensamento, né? Marx aplicou isso do ponto de vista materialista, né? Mas não sei se essa dialética ficou muito dialética no sentido marxiano, quanto a dialética hegeliana, tá entendendo? Porque, inclusive, quando o pessoal vai falar de Hegel, depois de Hegel, vem com essa coisa de tese, síntese e antítese, parece uma soma de 2 mais 2 são 4, 3 mais... Tá entendendo? A dialética não, ela trabalha de outra forma, né? É como se ela ruminasse, né? Como se ela destruísse aquilo, né? Mas ela, ao mesmo tempo, conserva algo daquilo e eleva ao nível de qualidade substancial, né? Algo de novo daquilo que
saiu daquela destruição e daquela ruminação, daquela conservação daquilo. É como uma ideia processada, várias ideias processadas e melhoradas em algo de novo, né? Em termos de realidade, Marx vai falar de modo de produção antigo, medieval, moderno, né, tal, aí vai falar do escravismo, do feudalismo, do capitalismo, mas usando a dialética hegeliana para compreender determinadas coisas do ponto de vista materialista. Agora, se perde muita ideia de dialética propriamente hegeliana com isso. Agora, viu, Carlos, veja, a questão da ideia de Estado hegeliana, Porque o bom senso, ele acredita, veja, é uma ideia, mas Hegel diz, o que é que Hegel compreende como ideia? A ideia é o conceito e sua realidade. Ele usa essa expressão, está lá na fenomenologia não, na filosofia do direito. Faz mais de 20 anos que eu trabalhei com essa obra, na época do mestrado, na década de 90, e publiquei esse livrinho no começo de 2000, mas até hoje eu lembro muito bem dessa expressão hegeliana. A ideia é o conceito e sua realização. Então, a ideia de Estado, né, é o conceito de Estado, mas é também essa manifestação espiritual que já existe, que precisa ser melhorada. Por isso que o conceito tem que estar aí presente, né, nessas manifestações, nessa modificação. Mas dentro dos princípios da filosofia do direito, e aí eu defendo isso, assim, tem colegas que eu acho uma falta de leitura e de aprofundamento de Hegel, né? Parece que quando a gente está falando isso que Hegel disse, que a gente leu vários anos Hegel, né? E outros autores, e concorda com a posição de alguns autores, Bourgeois, que é francês, do próprio Axel Honneth, tem alguns aspectos, de outro. Parece que você está dizendo algo estranho, né? Eu fui ministrar uma palestra uma vez na própria Ampof, lá em Sobral, e fui falar isso, né? Levei até esse meu livrinho. O pessoal achava estranho aquilo que eu estava dizendo, porque tinha colegas ali da filosofia, inclusive daqui de Marcel, que foi comigo, que são amigos meus, pessoal, que disse, não, eu compreendo, eu acho que Hegel é um filósofo da restauração, ou seja, é um filósofo conservador, né, que trabalhou contra os princípios da Revolução Francesa, querendo restaurar. Não, está errado. Está errado. Se você for ver, a obra de Hegel é uma obra, uma tentativa de articular, né, justamente essa concepção antiga de Estado, e isso vem desde a juventude. Hegel nunca desviou o pensamento dele, criou algo de novo na época da maturidade, né? Ele pode ter se tornado racionalista, alguma coisa, criado um sistema. A ideia é a mesma, né? De articular, de compreender. Modificou-se algumas coisas, mas a reflexão sobre a vida já estava presente lá nos textos de juventude, que se faz presente, por exemplo, na fenomenologia do espírito, quando ele vai dizer que a vida é desejo, né, e que tenta consumir tudo, e que a consciência quer consumir as coisas e destruir tudo, mas ela não pode fazer isso com outra consciência, porque imagine você ter uma relação com uma mulher, sua esposa ou alguém, e você considera ela só do ponto de vista carnal, do desejo de querer e não respeita, não existe um reconhecimento de tratar com uma consciência que também é consciência igual a você, é outra consciência de si, que age da mesma forma e tem os mesmos desejos, os mesmos interesses, que é o interesse seu, que é o desejo do outro, que é o desejo que o outro tem de ser reconhecido, tá entendendo? Ser respeitado como ser humano. Aí vem o feminicídio, né? Ah, não, ela me traiu, fiz tanta por ela, né? Eu vi no Fantástico, cara, já vi o cara dizendo isso. Aí domingo passado falou-se muito de feminicídio, né? Ah, fiz tudo e ela me traiu, me deixou, quis me deixar, né? Não tem a liberdade, ó, de sair, de deixar, de viver a sua vida como quer, porque parece que é um objeto, né, daquela consciência que age segundo só o desejo e não é capaz de se libertar desse desejo, né, de supra-assumir, como diria Hegel, né, no sentido de Aufheben, né, porque quer tratar o outro só como algo, um objeto de desejo, né, que você consome, né, e não como
um ser humano racional igual a você, que merece o respeito e merece a mesma liberdade que você tem, quando você não quer mais algo, seja no relacionamento, alguma coisa, tá entendendo? Então, se torna algo patológico. A relação da dialética do senhor e escravo é uma relação patológica, né? Porque ela descamba numa dialética de dominação e servidão. Um se torna senhor e o outro escravo, mas o senhor jamais reconhece o escravo como igual a ele, como livre. É alguém que está ali simplesmente para satisfazer o seu desejo, mas não ser respeitado como outra pessoa igual a ele, uma outra consciência de si. Está entendendo a questão? Então, toda essa discussão, por exemplo, sobre a vida, ela está presente ainda na fenomenologia do espírito, como uma figura da própria consciência de si. Só que Hegel é tão genial que ele vai criando, ali é o portal do sistema. Depois ele cria um sistema filosófico. Depois de Hegel, ninguém na filosofia mais criou um sistema filosófico, tentando interpretar tudo, né? Tentando interpretar uma lógica, criar uma lógica que é ao mesmo tempo ontologia, criar uma filosofia, entender, tentar compreender as ciências da natureza, como a gente chamaria hoje, né? As ciências do espírito, como os próprios alemães na época dele, e até hoje você compreende que seria a psicologia, né, as ciências que tratam do espírito humano, ou a sociologia que trata, eles chamam também, né, de ciências do espírito, já, a sociedade, no caso aí, tá entendendo? Então, quando ele está trabalhando aí com o espírito objetivo, que é essa leitura que ele faz, e ele coloca dentro dela a reflexão sobre a política moderna, sobre o próprio Estado moderno, Hegel, ele não considera o Estado, o liberalismo, o pensamento burguês da época, a concepção de Estado de muitos filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau, o próprio Kant, todos esses autores, como algo racional. Ele chama de entendimento. Entendimento é como se fosse um pensamento unilateral, porque ainda não chegou a uma racionalidade. Por quê? Porque fica muito no âmbito da subjetividade. Para ser racional, tem que se levar em conta a objetividade do mundo, dos costumes, das coisas que já existem e são dadas. Então, uma coisa é você falar, por exemplo, de uma ética no sentido kantiano, onde o indivíduo tem que agir segundo as normas racionais universais. Mas quem é que coloca essas normas racionais universais? É a consciência. É a consciência, Hegel vai criticar, né? Essa consciência, ela pretende ser racional, seguindo procedimentos, né? Digamos assim, no sentido habermasiano, né? Quando ele vai fazer digamos assim, uma ética levando em conta o imperativo categórico kantiano, mas dentro do âmbito de uma filosofia da linguagem, digamos assim, e pretendendo um procedimento onde a ética, ela ofereça princípios, né, que são racionais e são universais. Mas veja, no caso de Kant, isso fica no âmbito da subjetividade, não no âmbito do consenso, como, por exemplo, Habermas vai propor a ética dele, né? Então, Hegel critica isso. A ética hegeliana é uma ética que tem esse viés aristotélico. Por quê? Porque ela leva em conta os costumes, o ethos, as normas, as leis que já existem. Ele diz, isso aí tem que ser melhorado, isso aí tem que ser racionalizado, né? Porque nós vivemos numa época, diz ele, né, onde o espírito do tempo, né, né, Weltgeist, né, espírito do mundo, né, é esse, né, onde a subjetividade ela tem uma importância fundamental. Quando ele está criticando
o tipo de Estado burguês da época, desses autores, né, Hobbes, Locke, que se baseiam na ideia de contrato, né, Hegel, a gente vai trabalhar isso com o livro que eu passei na próxima semana, né, o Hegel e a representação política, né, que está aqui, né, a segunda edição lá, pela editora lá, Filos, fazendo propaganda da editora, né, e do livro, na hora da aula, mas aí porque o pessoal, mas veja o seguinte, então, a gente vai ver isso, essa discussão, até na aula passada, Carlos, você me chamou a atenção, dessa discussão de Hegel com Rousseau, né, a questão do atomismo. Por que que Hegel considera um pensamento atomista, não só Rousseau, mas todos esses filósofos que seguem a ideia de contrato, desde Hobbes, Locke, Rousseau, Kant. Por quê? Porque é a ideia de que os indivíduos atomizados, né, cada um com seu desejo, a sua liberdade, né, se juntam e criam, fazem um contrato e criam um Estado, a sociedade civil ou política, né, porque eles não fazem ainda essa distinção, como Hegel vai fazer entre sociedade civil e política conceitualmente, né. Então, colocando a sociedade civil como um momento econômico e a sociedade civil, política como um Estado, algo separado. Então, você pega... Por que que Hegel considera, né? Porque é muito idealismo, né? Digamos assim, Hegel diria, você achar que indivíduos, um é lobo do homem, tal, vive se destruindo, tal, de repente eles se unem, né? Cada um com interesses divergentes e se unem e vão criar um tipo de sociedade, fazem um contrato. Hegel diz, isso não acontece dessa forma. Historicamente, você tem o domínio, né, de um Estado pelo outro, um indivíduo muito forte, um senhor. Você, por Gengis Khan, saiu dominando meio mundo de território, Império Romano, né, conquistando, o mais forte domina quem é mais fraco. Vai pagar pedágio, pagar imposto, vai se submeter àquela figura daquele senhor mais forte, dominante, lá com seus exércitos, né. Historicamente é assim que se dá, né. Hegel pensa dessa forma, do ponto de vista histórico. Ele não pensa que a ideia de contrato cria o Estado, né? O que cria o Estado, o que cria a sociedade política, né? Para Hegel, ele está descrevendo muito bem ali na dialética do senhor e do escravo. É uma dialética de servidão, né? De dominação, onde um se torna historicamente o senhor e o outro o servo. Só com a Revolução Francesa é que você vai ter uma diferença, né? Quando a burguesia, através do trabalho, Hegel reflete dessa forma, né? Ela conseguiu se tornar livre, porque conseguiu fazer o mundo, criar um mundo, né? Que é a expressão da própria vontade, do próprio interesse dessa burguesia, né? E ela passa a ser respeitada por isso, politicamente. O senhor, os senhores, ou tiveram que respeitar, ou tem uma revolução para destruir, né? Cortar meio mundo de cabeça nas guilhotinas da França, né? Onde os nobres, quem não queria aceitar, né? E tiveram que fazer isso, né? Então, a burguesia, ela se torna... Na Inglaterra, você tem a Revolução Industrial, tal. Tudo isso é o quê? Tudo isso é desenvolvimento de uma nova classe que surge, né? Que são mais poderosos do que os senhores feudais, que dominavam a terra, que eram ricos e poderosos porque, né, tinham meio mundo de servo e tal e tal. Esses servos foram que foram saindo, né, muitos deles dali, do próprio feudo, criando lá sua indústria, sua própria, né, seu próprio desenvolvimento científico nos cantos das cidades dos feudos, que eles chamavam de burgos. Daí vem o termo burguesia, né, que era o indivíduo que vivia nos burgos, né? Então, há um desenvolvimento histórico revolucionário que a burguesia faz, né? É claro que a Revolução Francesa demonstra muito bem isso. É claro que as classes populares se aliaram à burguesia,
Depois a burguesia cria um Estado onde ela, né, afasta as classes populares, né, assim. Então eles se tornam os novos senhores, né, do mundo, com leis, né, com normas, com indústrias, com riqueza, né, entendeu? E, inclusive, do ponto de vista ideológico, do ponto de vista conceitual, com o Estado, onde a concepção de Estado vai ser outra, não é mais a do senhor e do servo da Idade Média, né? Não é mais aquele tipo de Estado, ou de um Estado que serve ao império e tal e tal. Não, o Estado moderno, aí você vem todos esses filósofos aí que vão construindo teorias contratualistas que são importantes. Só que Hegel diz, não, a ideia de Estado é diferente. O contrato, ele serve para relações privadas, né? Mas o contrato, ele não serve para ideia de Estado, de que o Estado foi criado, de que o Estado é resultado de um contrato. O contrato é algo estabelecido entre duas pessoas, entre dois sujeitos, né? No âmbito privado. O Estado é resultado da submissão, né, de povos e tal. E o reconhecimento, ele só vem posteriormente, né, de determinados indivíduos que foram dominados no primeiro momento, e a partir dessa dialética do senhor e do escravo e do trabalho, eles conseguiram a sua libertação. Entendeu? Então, mas veja, do ponto de vista do Estado hegeliano, e aí a gente entra na filosofia do direito, né? O Hegel, ele considera o que ele chama de vida ética, ou Sittlichkeit em alemão, né? Esse momento do espírito objetivo, ele considera 3 momentos na obra lá, os princípios da filosofia do direito. O que ele chama de direito abstrato, ele vai fazer uma discussão. Por que você só discutir do ponto de vista conceitual o Estado e levar em conta só a questão do direito como algo de suma importância para o Estado? Por que para Hegel isso é muito unilateral? Por que ele chama o direito de abstrato? Você tratar de relações de posse, de propriedade, de contrato, tudo que está no direito privado, e Hegel chamar isso de abstrato. Porque, segundo ele, essa forma de conceber o Estado só a partir de relações contratuais, legais, jurídicas, é muito unilateral. Hegel, quando fala que algo é abstrato e não concreto, é porque algo é muito unilateral, é algo que não se completou, é algo que está no plano, digamos, ou da pura especulação, da pura normatividade, ou algo que, do ponto de vista concreto, o indivíduo reivindica, mas que não existe uma ideia que dê sustentação àquilo. Para ser algo concreto, precisa ser o interesse, digamos assim, do ponto de vista ideal normativo dessa consciência, mas precisa também, na prática, estar objetivado na forma de instituições, de práticas, de costumes. Por exemplo, uma lei que é só escrita no papel, mas que o povo não vivencia, não se torna costume, costumeira, para Hegel, isso é algo abstrato, não tem sentido nenhum, entendeu? Porque a lei, ela precisa ser o próprio interesse, a própria ação do indivíduo tornada costumeiramente, né, algo que ele deseja, que ele quer. Então, o direito abstrato, quando ele vai falar das relações de propriedade, de posse, eu já trabalhei muito com meus alunos no passado, falando de cada uma dessas categorias, né? Ou a moralidade. Por que a moralidade é algo tão importante para a época moderna, você falar de moralidade? Porque a filosofia kantiana, Kant foi um gênio do ponto de vista filosófico, muito respeitado na época dele, e até hoje se é lido. Mas por que ela é tão enfatizada? Porque ela enfatiza algo que é extremamente importante na modernidade, que é a subjetividade. É o indivíduo que age, como eu disse para vocês, segundo o imperativo categórico, uma norma universal,
mas que ele mesmo se dá e que ele mesmo segue, e ela tem que ser racional. Por quê? Porque Kant diz que você tem que agir de uma forma que essa sua norma ela possa ser pretendida por todos os seres racionais como algo querido, como algo universal, né? Como algo que todo mundo agiria dessa forma, né? Entendeu? Respeitando o outro no convívio, digamos assim, não como algo que você quer, deseja, porque quer simplesmente como seu interesse egoísta impor, implantar como um costume, como uma ética. Não, é algo que você pensa e diz, não, do ponto de vista humano, né, todos os seres racionais gostariam que, e concordariam com essa minha postura, porque ela não vai contra, né, ninguém, não vai contra, digamos assim, não se contrapõe, né, a nenhum princípio, ou melhor, ela é um princípio, né, que serve como norma de agir universal, né? Mas o problema é que essa norma, diz Hegel, ela não se determina na prática, né? A norma kantiana, ela precisaria se tornar costume, ela precisaria se tornar lei, né, para se efetivar concretamente. Porque Hegel, ele compreende que os indivíduos eles têm que agir segundo os costumes, segundo as práticas já existentes, que são queridas por essas pessoas, que são costumeiras. E isso é que precisa ser efetivado, se tornar uma norma geral e universal, né? Então, veja, então um momento, por exemplo, do que ele chama de entendimento, de moralidade, ou melhor, de moralidade, nos princípios da filosofia do direito, é a ação da subjetividade, né? Que ela se considera livre, né? Ela se considera racional. Mas tanto o direito abstrato, que é algo que, do ponto de vista externo, o indivíduo considera como racional, porque são as normas, são as leis, são as relações contratuais estabelecidas entre os indivíduos, né? Do ponto de vista externo, onde ele acha que a sua liberdade está se determinando concretamente ali, né? Exteriormente, né? Porque aquela relação, o indivíduo respeita o outro na relação contratual e tal. Ou, do ponto de vista interno, né, quando o indivíduo age segundo a racionalidade, que é fruto, né, da sua própria intenção, do seu próprio desejo, dos seus próprios anseios internos, né, e que é racional. Mas isso, tanto um fator quanto o outro, diz Hegel, é unilateral, se não existir, se não se der no contexto de uma vida ética, de uma vida costumeira, né? No seio da sociedade onde o indivíduo já vive e do Estado, né? Que seria simplesmente para Hegel a organização política dessa própria sociedade do ponto de vista da racionalidade. Então, o indivíduo, ele diz, ele não é uma abstração, não é um átomo, né? Não é algo que está abstraído da realidade para criar um contrato a partir de indivíduos atomizados que não se reportam a nada. Aí a gente vai falar disso depois. Porque, por exemplo, em Hegel, um indivíduo que é de uma classe que mora num local, como, por exemplo, o exemplo que eu dei aula passada, o indivíduo que é um usineiro e o outro que mora ali na periferia pobre do Benedito Bentes, votar no mesmo candidato ou dizer que o mesmo candidato o representa no Estado. Isso para Hegel não tem sentido, porque no Estado, a representação do indivíduo, ela tem que ser a representação do seu próprio interesse. Se você é professor, se você vive naquela região, né, você tem que defender aquilo que é seu interesse. E depois você não vai estar ganhando salários absurdos para estar fazendo isso uma profissão
onde nunca mais você volta para a sua categoria, você nem é mais parte daquilo ali, né? Como é que você vai dizer que representa determinadas categorias se você nem está no meio delas, né? Nem faz parte dela mais? É simplesmente o indivíduo que está à parte, virou um político profissional, à parte de determinada profissão, de determinados interesses, ele tem que representar alguém, tem que representar um grupo. Há um corporativismo nisso, né? Mas ele diz, é algo a racionalidade vem da representação do interesse no qual o indivíduo está presente, nele, né? Faz parte, no qual ele quer defender, não isoladamente, mas enquanto categoria. Mas do ponto de vista do Estado, né? Esse interesse, ele tem que ser algo racional. Ele não pode ser, no sentido hegeliano, algo, né, atomizado ou determinados grupos que estão lutando contra os interesses do Estado. Não. Em Hegel, essa racionalidade ela tem que levar em conta a substância ética do Estado, né? Os interesses gerais, né? Determinados grupos não podem estar indo contra toda a população só para defender o seu interesse, né? Os indivíduos também não podem estar lutando simplesmente contra os interesses gerais do Estado, porque ele é rico e ele pode fazer o que quiser, porque a lei o protege de fazer o que quiser e contra contra a população de uma forma geral. Aí você faz, como nós temos hoje, reformas para tirar meio mundo de direitos da população, deixar a população, muita gente na miséria, muita gente com dificuldade, muita gente passando fome, outros necessidade, outros sem terem como viver uma vida digna. Não. Tem que se levar em conta a substância ética, a racionalidade, para que o Estado não se torne, né, uma luta de todos contra todos, algo puramente irracional, né? Aí, no caso de Hegel, quando ele vai falar, por exemplo, do Estado propriamente, é só no momento, no cume daquilo que ele chama de eticidade. Nós falamos do sistema do espírito objetivo em Hegel, né, nos princípios da filosofia do direito. Ele, primeiramente, na introdução, ele faz toda uma contextualização do que ele chama de liberdade, o que é que ele considera como livre, né? A liberdade não é só eu querer subjetivamente algo, né? Ou as minhas intenções subjetivas, né? Os meus interesses, ou algo puramente abstrato do ponto de vista do pensamento. A liberdade, ela é tanto esse geral do pensamento, mas também ligada aos interesses dos indivíduos, né? Então você tem todo esse, a gente poderia dizer, por exemplo, a obra de Hegel, Os Princípios da Filosofia do Direito, é uma forma de compreender também, do ponto de vista dialético, como é que você compreende o que é a liberdade do ponto de vista real, concreto, como é que ela realmente se objetiva no mundo. Ela só pode se objetivar não através de contrato, indivíduo que passa a vida toda resolvendo tudo, né, digamos assim, tudo do ponto de vista jurídico. Ele jamais tem relações com as outras pessoas, está lá, isolado, né? Ou o indivíduo que acha que é livre, ou que está certo, ou que vive uma vida perfeita, porque ele é o moralista, né? Que tudo que a sua religião, ou que ele compreende em termos de moralidade, e aí ele passa a criticar todo mundo, porque todo mundo, e o próprio mundo está errado, né? Então você tem, na época de Hegel criticando a ideia, por exemplo, do próprio revolucionário francês, né? Tem que destruir tudo, construir um mundo do nada, os revolucionários, Hegel diz, né? Porque o mundo estava todo errado, segundo as ideias dos revolucionários. Entendeu? O moralismo de Robespierre, que ele está criticando, e dos revolucionários da Revolução Francesa. Não, Hegel disse que tem que se trabalhar com o que já existe, é imperfeito, mas é isso que precisa ser racionalizado e melhorado. É levar
né? Essa realidade é o conceito, a sua efetividade, né? Então, Hegel fala do momento da eticidade, né, da Sittlichkeit, ou da vida ética. Ele diz, olha, esses momentos eles só têm sentido quando o direito, ele faz parte da eticidade, da vida ética que o indivíduo vive, ou quando essa moralidade do indivíduo, ela está relacionada aos costumes, à vida ética, né? Porque o indivíduo está seguindo as normas, as leis que o Estado, que a sociedade, né, apregoa. Então, esse foi um tema, esse conceito de eticidade no mestrado agora, foi um tema até que eu coloquei para a seleção, né? Só que a gente estava trabalhando com a obra de Axel Honneth chamada O Direito da Liberdade, que eu espero que a gente possa trabalhar aqui, né? Que ele é bem hegeliano e ele vai recuperar essas categorias e mostrar como é que isso se dá hoje em dia, né? A partir de 200 anos, 300 para cá, né? Desde a época de Hegel para cá. Como é que aí o Axel Honneth vai tentar criar uma espécie de filosofia do direito com a influência hegeliana, né? Muito forte. Mas veja, em Hegel, a, a liberdade do indivíduo ela só pode se dar enquanto o indivíduo ele é membro de um grupo, de algo, porque o indivíduo, ele é um indivíduo, o ser humano é algo gregário, ele não é, se ele vivesse sozinho, ele seria uma besta ou um deus, né, como diria Aristóteles, né? Então, se o indivíduo vivesse lá no meio da floresta, se ele vivesse no meio dos lobos, ele ia se compreender como lobo. Tem experiências aí, né, de dois meninos lobos que viviam, achavam que eram lobos, porque foram criados por lobos, não desenvolveram a racionalidade humana nem nada, se achavam lobos, porque o reconhecimento, aquilo que ele tinha diante dele, né, era um lobo que criou, né, uns lobos, né. Então, tem essa coisa da ideia de reconhecimento. O indivíduo também não é um Deus para viver sozinho e todo-poderoso, né? Ele precisa, e ele já vive em sociedade. Como diz Hegel, ele já é membro de alguma coisa, de uma família, de uma sociedade, de um grupo ali onde ele vive, né? De um determinado estado, né? Então, é, é nesse momento que ele pode dizer que é livre, que ele pode realmente efetivar a sua liberdade. Porque o indivíduo que vive agindo puramente por princípios ou por normas abstraídas da sociedade, vamos colocar aqui a ideia do direito abstrato, ele não é livre. O indivíduo que acha que, não, eu estou seguindo a vontade de Deus, ou os princípios reais, né, porque eu li Rousseau, né, disse que o Robespierre lia Rousseau que chorava, né, assim, achava perfeita a ideia de Rousseau, né, aí quer colocar em prática, né, e aí ele começa a cortar meio mundo de cabeças, né, assim, Hegel disse, cortou-se mais cabeças do que cebola, né, na guilhotina. Né. Aí veio o terror, um tipo de liberdade abstrata, diz Hegel, que descamba no terror. É a pura desilusão achar que vai consertar o mundo com seu moralismo, né? Aí Hegel diz, não, a ideia de Estado tem que ser, o Estado é algo que existe, é algo concreto, a sociedade. Temos que racionalizar isso, né? Então, o conceito de Estado, a ideia de subjetividade, né? O desenvolvimento que nós temos na época moderna, né? Todas essas, todo esse espírito do mundo, o espírito da época, né? O espírito do tempo é esse, né? É o que impõe a ideia de subjetividade, que o indivíduo tem que ser respeitado como sujeito, né? Como ser racional, como um fim em si mesmo, como dizia Kant, né? Mas aí, Hegel diz, na, é no âmbito da eticidade, de uma vida ética, onde o indivíduo é membro, num primeiro momento, ele nasce no seio de uma família, aí ele fala da família burguesa moderna, né? Aí ele vai falar por que o indivíduo
ele pode ser livre, né, se ele é criado no seio de uma família. Se ele for criado, digamos, aí ele está falando não estou falando dos tipos de família que a gente tem hoje, né, porque hoje você tem juristas, tinha uma quando eu fiz direito de família, na época que cheguei a fazer direito, que eu gostei muito, porque ela compreendeu bem, assim, as relações atuais, né, não sei se era Berenice, eu esqueci o nome dela agora, faz muitos anos. Também. Como? Ela é uma desembargadora do Rio Grande do Sul, né? Pois é, que ela fala das famílias que tem agora, né? Os vários tipos de família. Mas veja, o tipo de família que a gente está falando aqui é o tipo de família hegeliana, que ele compreende papai, mamãe e filhinho, entendeu? O que Judith Butler critica muito, a heteronormatividade, né? Os binários, né? Que dominam o mundo, né? As normas culturais que nós temos são as normas de héteros. Um homem, uma mulher e um filho. Esse é o exemplo perfeito para o heteronormativo que domina a realidade e a sociedade. Então, daí se considerar em determinadas épocas o homossexualismo como uma patologia, discriminar os transexuais, né? Porque todo mundo nasceu com aquele órgão sexual, então tem que ser combinado com aquele outro oposto, né? Porque essa é a ideia que nós temos predominante. Eu nunca tinha pensado nisso. Comecei a ler Judith Butler faz 2 semanas só, eu acho. Eu achei tão interessante as discussões, né? Porque a gente é criado numa família, papai, mamãe, filho, e a gente acha que isso é o certo, e só quando a gente dá conta de determinadas discriminações, né, que o próprio Estado comete contra indivíduos que têm uma determinada sexualidade, é que a gente vai entender como a própria sociedade ela se estrutura historicamente de uma forma injusta e desigual. Porque, do ponto de vista religioso, jurídico, seja lá o quê, ou costumeiro, né, a gente quer consertar o outro que é diferente, e dizer, não, tem que se entrar nessa forma aqui, né? Aí tem aquelas piadas homofóbicas, né, que o indivíduo, né, meio mundo que eu via colegas e pessoas falando, né, assim, meio mundo de coisa que a gente nem se dá conta, acha engraçado e tal, mas não se dá conta que as minorias, elas são vítimas e elas têm que se adequar, são obrigadas a se adequar e são vítimas da violência do dia a dia, porque elas são diferentes. Então, se o indivíduo tem um determinado trejeito, uma forma, que ele nasce organicamente, biologicamente, daquela forma, com aquela característica, com aquela forma de ser, aí não, até os médicos dizem, não, tem que cortar aqui, ou botar não sei o que ali, porque tem que ser homem ou mulher, masculino ou feminino. Aí tem todas essas discussões, né, do ponto de vista da própria academia, porque se não for, não existe uma coluna do meio, não existe. Aí Foucault fala muito disso, né? Ele fala até da história de um transexual que foi criado, era considerado mulher, e aí, em um determinado momento, obrigaram que ele se registrasse como homem, porque ele estava lá no internato e estava tendo caso com várias mulheres, né? Eu até esqueci o nome, agora eu li essa obra de Foucault faz pouco tempo, né? E aí depois se suicida, porque vê que, aí Foucault vai dizendo, olha, é uma forma de ser, né, diferente, né? Então, desse ponto de vista, veja que eu saí de Hegel para Butler, né, porque a gente está tratando aqui da família, e quando o Axel Honneth, lá na obra dele, O Direito da Liberdade, vai falar da família no sentido hegeliano, Judith Butler dá uma cutucadinha nele, né, usando uns termos aqui bem nossos, que eu adoro, né, nordestino, dá uma cutucadinha, né, assim, esse modelo de família é um modelo heteronormativo, papai e mamãe, mas você não está levando em conta determinadas outras formas de família que se tem hoje e que, querendo ou não o Estado reconhecer, elas existem, entendeu? Querendo ou não a religião, porque aí vem a questão da religiosidade, que é muito forte, né? Às vezes as pessoas acham que tem que consertar a outra porque elas estão em pecado, porque é uma questão religiosa. E não é, né? As pessoas nasceram daquela forma. Os desejos delas, os interesses, a forma de ser é diferente. É diferente de um hétero homem, de uma hétero mulher,
esse conceito binário que a gente tem de, tá entendendo? Então, do ponto de vista, por exemplo, se a gente fosse fazer, e eu acho que aí, quando a gente for ler o Axel Honneth, a obra dele, que é uma obra incrível, né, do ponto de vista, viu, Carlos, jurídico e da filosofia do direito, filosofia política, é muito bom, e do ponto de vista histórico, todas as transformações nas últimas épocas, ele vai falar do estado da sociedade, da própria família, né, mas aí ele, como é o indivíduo hétero, né, assim, aquele senhor, né, idoso, criado com, vai mostrar tudo, ele não se dá conta que a nossa época é uma época diferente, que do ponto de vista social, político, né, muitos grupos eles querem serem reconhecidos e respeitados, porque eles são vítimas, eles vivem uma precariedade, como a própria Judith Butler fala, ela fala de gênero, mas uma precariedade em termos de vida, né? São vítimas de violência. O indivíduo, imagina um transexual entra num clube, imagina um clube cheio de homens, aqueles cara skinhead, matam ali mesmo, porque é diferente, entendeu? Porque só pelo fato de ser daquele jeito, do ponto de vista ontológico, vamos usar os conceitos aí filosóficos, aquela ontologia, aquele ser, aquela expressão individual, né, que não tem como se transformar porque é aquilo que é, né, é o indivíduo. Então, é vítima e o Estado precisa respeitar e proteger, né? Às vezes a própria polícia, eu lembrei de um caso aqui, veio na minha cabeça, estava aqui com minha esposa e minha filha assistindo o jornal, e eu não sei se era um transexual, mas era alguém que era homossexual, que ligou para a polícia de madrugada, estava tendo, não sei se alguém arrombou a casa, teve alguma coisa, foi vítima de uma violência. E quando chegou lá a polícia, de madrugada, deram uma surra no cara, porque era homossexual e tinha ligado para a polícia naquela hora, de madrugada. Não sei se foi em São Paulo, isso não foi nem no Nordeste, entendeu? Então, você veja, agora se fosse, por exemplo, o senhor Cicrano e fulano de tal, dono da mansão papai e mamãe no centro de Florianópolis, de qualquer região, né? Ó, senhor, muito obrigado, estamos aqui para cumprir nosso dever, a gente até agradece por ter nos chamado, tá entendendo? Aí, veja a diferença. E aqui não é diferente de qualquer lugar do mundo, né? Nos Estados Unidos é assim, ela cita o caso da Turquia, né? Cita vários outros lugares, né? Então, é claro que tem sociedades onde as leis e as articulações são maiores e a proteção é maior, né? Principalmente essas sociedades mais desenvolvidas, né, do ponto de vista como os próprios Estados Unidos, né, e tal, e outros lugares, mas porque esse pessoal tem um peso econômico, né, e também uma articulação política muito forte, né, mas sociedades como as africanas, que às vezes, ou no Islã, em determinadas sociedades do Islã, né, do árabes e tal, que a gente vê, ou na África, né, que o indivíduo é descoberto, né, no próprio Irã, né, eu tive colegas que estudei lá no Canadá com eles, né, pessoal muito legal, as meninas, o pessoal, mas eles diziam, mas infelizmente o nosso país é realmente assim, né, se descobre que o indivíduo é homossexual, é capaz de decretar prisão ou pena de morte, né? Então, a gente está falando aqui de um caso, porque, por exemplo, hoje, no próprio Brasil, né, o próprio CNJ, né, existem normatividade nesse sentido, né, de famílias homoafetivas. Então, você, por exemplo, pegar na época de Hegel para falar de um conceito de família, usando, por exemplo, um conceito que a gente teria que trabalhar hoje e levar em conta essa variedade de famílias, né, as mulheres, que são a cabeça da família. Na época de Hegel, isso não era concebido, porque era o homem, o chefe da família, a cabeça, o homem que trabalhava fora, a mulher cuidava da casa, então tinha papai, mãe e filho. Mas veja, qual é a reflexão hegeliana, que eu já estava saindo um pouquinho, veja, eu estava até com receio de gravar essas aulas, porque às vezes a gente pensa que vai tratar de coisa muito básica, que a gente fica conversando e tal, e acaba vindo na cabeça ideias
e às vezes argumentos e outros autores e outros filósofos que a gente nem imaginava que ia tratar, né? Como eu nem imaginava que hoje ia comentar essas questões aqui em sala, né? Inclusive, mas como a gente está tratando do conceito de Estado de Hegel, e quando ele fala do direito abstrato, né? Primeiro, na introdução, ele dá o conceito de liberdade, né? 3 conceitos diferentes, e chega ao terceiro conceito, que é o dele, né? Do que é a liberdade realmente do ponto de vista objetivo. E depois ele passa para aquilo que ele chama de direito abstrato, né? Aí a gente viu a questão das relações, né? Pós-propriedade, contrato, toda essa coisa que o direito, né, do ponto de vista jurídico, trata, que ele chama de direito abstrato. O momento da moralidade, né? A discussão maior é com Kant. E aí, a própria filosofia dele, o que ele chama de eticidade ou vida ética. E aí ele fala de 3 momentos, né? A família, sociedade civil e Estado. A família, o indivíduo, digamos assim, vive essa liberdade imediata, né? O indivíduo, hoje o Axel Honneth retoma essa ideia de Hegel, né? E une essa discussão da filosofia política e jurídica com a psicanálise, né? E Hegel está certo, né? Se o indivíduo não é criado com amor, carinho, o filho pela mãe e o pai, esse indivíduo ele não vai conseguir se integrar no âmbito da sociedade civil. Vai ser um indivíduo psicologicamente doente, um indivíduo que é estuprado, maltratado, violentado dentro da própria família ou fora, não tem proteção nenhuma. Que indivíduos, do ponto de vista, ele não vai ser saudável, jamais ele vai ter capacidade de sair da família, conseguir um emprego, viver uma vida digna, criar sua própria família. Pode ser que aconteça, né? Mas aí uma série de traumas, de problemas e tal, do ponto E de vista segundo da Hegel, saúde. o cidadão não é livre, né? Como? Segundo Hegel, esse cidadão que teve uma deficiência de formação não é livre. Ele não se adequa Não, ao meio. essa discussão, Carlos, o Axel Honneth retomando Hegel, Hegel não coloca isso ao pé da letra, mas veja, o que é que Hegel diz, né? Hegel diz, na família, essa primeira forma de liberdade imediata está lá expressa, né? Então, o indivíduo vive o pai, a mãe, o filho, através do amor e tal, e o indivíduo, depois da família, que é essa primeira forma, digamos assim, de pequena sociedadezinha ali, essa célula da sociedade, ele até a ideia de casamento, né, que o pessoal falava, até discutia o casamento como um mero contrato, ele, não, o casamento é uma instituição ética, né, porque ali o indivíduo faz parte do Estado e não é só uma troca de sexo, de tal, não, ali a família é uma célula ética do Estado, né, porque o indivíduo, né, é, é, o Estado é sustentado por essa família. Ele diz, da família, o indivíduo vai, cresce, sai, né, vai criar sua própria família. Né? Ele vai para o meio da sociedade civil. Mas o que é a sociedade civil? Como é que Hegel compreende a sociedade civil? A sociedade civil é, é, é uma espécie de cisão, na época moderna, disso que ele concebe como eticidade, como Sittlichkeit. É a cisão do ético. Por que a cisão do ético? Por que há uma cisão do ético? Porque a subjetividade, a individualidade, né, ela está presente, ela é muito forte. Cada um está lutando pelo seu próprio interesse na sociedade civil, diz Hegel. Mas aí Hegel diz outra coisa, né? Ao trabalhar para si e lutar para si e pelo seu próprio interesse, o indivíduo está trabalhando para o todo. Se ele faz aqui um sapato e pretende enriquecer, o outro vai precisar comprar e há toda uma articulação e um sistema de necessidades que é produzido pela própria sociedade civil. Né? E através do seu trabalho, né, o indivíduo vai também se solidarizar, né, com outros indivíduos, porque a ideia de corporação em Hegel é um momento prévio à representação política do Estado, porque é embora a sociedade civil, todo mundo lute pelo seu próprio interesse, há interesses de grupos solidários entre si para poder, né,
apoiar os indivíduos que, inclusive, passam por dificuldades. É como se fosse uma espécie de, digamos, de sindicato, categoria, que quando o indivíduo, por exemplo, deixa de trabalhar, vai estar com dificuldades econômicas, a própria categoria vai ajudá-lo a voltar para o mercado de trabalho, digamos assim, não vai deixar o indivíduo na mão, né? Então, há toda uma organização em torno dos interesses dessas categorias, né? A ideia de corporação em Hegel está bem. A gente vai trabalhar todas essas coisas a partir da próxima aula, né, no nosso texto, né, que a gente passou, que é o Hegel e a representação política, está aqui o nome, né, Hegel e a representação política, né, tá em PDF lá na editora Filhos, mas também a gente vai baixar e mandar para vocês, e aí a gente vai discutir melhor essas questões, né. Então, o Estado, né, como a gente vai ver, ele é uma articulação, ele não está em Hegel, digamos assim, dissociado e desarticulado da própria sociedade civil. Né? Todas as categorias em Hegel presentes no Estado, seja no campo, né, no setor agrário, seja quem trabalha na indústria, né, ou seja quem é funcionário, que ele chama de funcionários do Estado, né, assim, ele dá uma característica, diz que essa categoria trata do universal, né, os funcionários públicos, né, todos esses indivíduos, eles têm uma articulação da sua própria vida, da sociedade com o Estado. Os próprios indivíduos que já trabalham como funcionário público vão lidar com as questões universais do Estado, mas quem trabalha no campo vai ter sua própria ideia de representatividade e quem trabalha na indústria, né, as corporações são a forma melhor de representatividade que o Hegel, né, coloca. Então, o indivíduo sai lá daquela corporação e ele vai ser escolhido para representar esse próprio grupo do qual ele faz parte dentro do Estado. Eu vou concluir hoje por aqui, e aí, na próxima semana, a gente passa para trabalhar com o nosso livrinho, né? E desenvolver melhor essa discussão em torno do espírito objetivo e focando esse conceito, né, hegeliano de Sittlichkeit, especialmente, né, vai falar da ideia hegeliana ainda de liberdade, dá um geral na filosofia do direito dele, né, nos princípios da filosofia, passando pelo direito abstrato, a moralidade, e focar mais no âmbito da eticidade, né, passando pela família, sociedade civil, e a discussão maior justamente, né, no momento da ideia de representação, né, em Hegel, a ideia de uma conexão dos interesses da liberdade subjetiva e dessa liberdade objetiva. Tá ok, pessoal? Aí na próxima semana a gente passa a trabalhar com essa obra. Então, professor Francisco,